Olá, aqui é a professora Samara. Nesse vídeo nós vamos começar a estudar mais detalhadamente as partes do sistema de abastecimento de água, começando por mananciais e captação, que é o tema que nós abordaremos nas próximas 2 semanas de aula. Nessa semana nós veremos os critérios de escolha do manancial, sobre como nós podemos fazer a captação de água superficial e entraremos também no dimensionamento da tomada de água e também de barragem de nível. E aí, na semana que vem, nós trataremos o tratamento preliminar, que inclui grades e caixas de areia, e também falaremos sobre a captação de água subterrânea. Manancial. Manancial é definido como um corpo d'água, superficial ou subterrâneo. Então, superficial, como os rios, que podem ser esses com ou sem represamento, e temos também os lagos. E subterrâneo, nós temos os poços, rasos ou profundos. Para a escolha do manancial que a gente vai utilizar no nosso sistema de abastecimento para abastecer uma determinada comunidade, a gente tem que ter uma visão bem abrangente nos pontos de vista quantitativo e também qualitativo. No que diz respeito à quantidade de água, a gente tem que conhecer todos os vários conceitos, de ciclo hidrológico, conhecer muito bem a hidrologia, a geologia da bacia hidrográfica, saber identificar quais mananciais são possíveis de utilização, conhecer as vazões desses mananciais e também quanto dessa vazão está disponível para captação, para utilização no abastecimento. E no que diz respeito à qualidade, nós também temos que conhecer, saber fazer a caracterização adequada da qualidade da água. Bom, as águas, tanto superficiais como subterrâneas, elas estão sujeitas a vários tipos de poluição, como nós temos aqui nessa figura. Poluição industrial, de aterro sanitário, lixões, de poços de combustíveis, de fertilizantes, pesticidas agrícolas, de esgoto sanitário também, poluição da pecuária, entre outros. E a água subterrânea, como a gente falou na aula anterior, ela geralmente tem uma qualidade melhor em comparação às águas superficiais. Então, muitas vezes é necessário somente um tratamento bem mais simplificado, apenas uma desinfecção, para que essa água subterrânea ela se torne adequada para o consumo humano. Isso ocorre devido ao elevado tempo que essa água permanece no subsolo, que pode ser de semanas até 10.000 anos, então um tempo bastante elevado. Então, em baixas velocidades, quando essa água percorre o subsolo, essa água vai sendo depurada, filtrada. No entanto, a gente sabe que quando há contaminação dessa água subterrânea, pode levar muitos anos para se ter uma água limpa de novo, e isso devido a essas baixas velocidades de percolação. Então, a princípio, águas subterrâneas apresentam uma melhor qualidade, mas a gente tem que dar uma atenção especial à caracterização. Temos que lembrar também, nessa fase de escolha do manancial, que a sociedade precisa de água em quantidade e qualidade para atender a usos múltiplos. E aqui, o conceito de qualidade da água é muito relativo, porque uma água ela pode ser adequada para alguns usos, por exemplo, navegação, irrigação, e não ser adequada para o abastecimento humano. E esses usos múltiplos, eles são divididos em usos não consultivos e usos consultivos, conceitos que vocês verão melhor na disciplina de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos. Bom, a gente falou um pouco sobre isso na primeira aula, que o abastecimento humano é um uso consultivo, ou seja, da água que é retirada dos mananciais, somente uma parte retorna ao corpo hídrico, e nós temos para o abastecimento humano que cerca de 80% dessa água que é captada retorna ao corpo d'água na forma de esgoto. Então, considerando as demandas da sociedade por água em quantidade e qualidade para atender aos usos múltiplos, a gente tem que saber gerir muito bem esse nosso recurso, água, para evitar os conflitos que ocorrem do ponto de vista quantitativo e também qualitativo. Temos aqui exemplos que ocorrem com bastante frequência, vocês devem acompanhar nos noticiários, por exemplo, entre abastecimento humano e a irrigação, lembrando que o abastecimento humano é um uso prioritário, segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433
de 1997, que diz que em situações de escassez, o uso prioritário da água é para abastecimento humano e também para dessedentação animal. E também temos vários conflitos que ocorrem relacionados à qualidade da água, entre abastecimento humano e indústria devido à poluição, agricultura também, pecuária e a utilização da água para a diluição de efluentes. E é claro que nós não podemos querer que qualquer água de qualquer rio seja totalmente limpa, perfeita, que não tenha lançamento de esgoto, que não tenha poluição. Essa é uma condição, assim, digamos, impossível de alcançar. Então, o que nós podemos querer? Podemos querer que um determinado trecho de um curso d'água tenha uma qualidade adequada para a captação que vai servir para o abastecimento humano. Podemos querer que outro trecho, sim, seja destinado para usos menos nobres, como a diluição de efluentes, como a navegação, como o turismo. E isso quem define é o Comitê de Bacia Hidrográfica, através do enquadramento. Isso também vocês vão ver na disciplina de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos. E aí nós temos a CONAMA 357, de 2005, que estabelece classes de qualidade para águas superficiais. Ela estabelece, então, que para abastecimento humano nós podemos utilizar a água de rios enquadrados como classe especial, classe 1, classe 2 e também classe 3, ou seja, que tenham qualidade de água compatível com essas classes. E aqui nessa tabela nós temos a qualidade requerida para cada classe. Então, por exemplo, para um trecho de rio classificado como classe 2, então esse trecho deve ter uma concentração de oxigênio dissolvido superior a 5 mg por litro, a DBO não pode ultrapassar 5 mg por litro, turbidez tem que ser menor ou igual a 100 unidades de turbidez e o pH deve estar entre 6 e 9. Aqui nós temos uma lista dos usos possíveis para cada classe de qualidade. Observem que classe especial, classe 1, classe 2 e classe 3 podem ser utilizadas para o consumo humano. Classe 4 não, apenas pode ser utilizada para navegação e para harmonia paisagística. Observem também que para cada classe é necessário um nível de tratamento de água. Águas de classe especial podem ser utilizadas para o abastecimento humano após uma desinfecção. Então, simplesmente após uma desinfecção é possível utilizar essa água para consumo. Já a classe 1 necessita um tratamento simplificado. O que seria esse tratamento simplificado? Pode ser uma filtração para clarificação, seguida de desinfecção, que é obrigatório para qualquer água. Águas de classe 2 podem ser usadas para consumo após um tratamento de nível convencional, que é o tipo de tratamento mais utilizado aqui no país, que consiste nos processos de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção. Classe 3 necessita de um tratamento convencional ou ainda um tratamento avançado. Um exemplo de tratamento avançado que é utilizado junto ao tratamento convencional é a adição de carvão ativado. Então, resumindo, é a partir de dados de qualidade, a partir de uma caracterização muito bem feita da qualidade de água do manancial, que a gente define qual é o tratamento necessário, de modo a adequar essas características da água bruta do manancial aos padrões de potabilidade, que estão na Portaria de Consolidação número 5 de 2017 do Ministério da Saúde. Já no que diz respeito ao aspecto quantitativo, no caso dos mananciais superficiais, a gente tem que saber a vazão de referência e também saber quanto dessa vazão a gente pode utilizar. Não sei se vocês já estudaram curva de permanência, que é um conteúdo de hidrologia, mas eu vou tentar mais ou menos explicar como funciona a curva de permanência para quem ainda não viu. Como é que então a gente constrói a curva de permanência? A gente tem que pegar séries históricas de vazão dos rios. Séries longas, 30, 40, 50 anos. E a partir dessa série, a gente faz uma distribuição de frequência. A gente ordena as vazões em ordem decrescente e verifica a probabilidade de cada vazão ser igualada ou superada em um ano qualquer. Aí a gente tem, por exemplo, num gráfico, a gente pode verificar qual é a Q90,
qual é a Q50. O que significa então aqui Q90? Nós temos aqui no gráfico um valor de em torno de 55 metros cúbicos por segundo. Quer dizer o que então? Que em 90% do tempo a vazão desse rio é igual ou superior a 55 metros cúbicos por segundo. Então vejam que quando a gente trabalha com as vazões de referência, a gente trabalha com vazões mínimas. Assim, a gente tem uma garantia de que dificilmente faltará água para o abastecimento no caso de estiagens. Só que nós também não podemos captar para o abastecimento toda a vazão de referência, toda a Q90, por exemplo. Por quê? Porque essa vazão de referência ela deve servir para todos os usos da bacia hidrográfica e o rio tem que continuar seu fluxo. Tem a vazão ecológica também. Então, é definido para cada bacia hidrográfica ou em cada estado o quanto da vazão de referência pode ser utilizado. Aí nós temos a chamada máxima vazão outorgável. Assim, então, com base nas vazões de referência, nós sabemos qual é a vazão mínima do nosso rio de interesse. Mas será que essa vazão do rio é suficiente para o abastecimento da comunidade? A gente tem que fazer essa pergunta. Aí, a gente já viu na aula anterior como calcular a vazão de demanda. Temos aquela formulinha, né? E aí, nós podemos ter três situações. Podemos ter a vazão mínima maior que a vazão de demanda. Nesse caso, a tomada de água pode ser feita diretamente no rio, quando se tem um nível suficiente para colocar lá no rio os dispositivos necessários para a captação de água. E quando não se tem nível suficiente, a gente constrói uma barragem de nível para possibilitar a colocação dos órgãos de tomada de água. Segunda situação, quando a vazão mínima é inferior à demanda, mas a vazão média é superior à vazão de demanda. Nesse caso, a gente pode fazer o aproveitamento de água desse manancial, mas somente com acumulação de água. Então, durante os períodos de chuva, a gente faz a reservação da água para utilizar essa água durante os períodos de estiagem. E a terceira situação que pode acontecer é a vazão mínima ser inferior à vazão de demanda e a vazão média também ser inferior à vazão de demanda. Nesse caso, o manancial não consegue atender sozinho a cidade. Não quer dizer que a gente não pode utilizar esse manancial. A gente pode, mas além desse, a gente vai ter que utilizar outro ou outros mananciais. Isso também acontece com os poços. Geralmente a gente tem cidades, até cidades pequenas, 5, 7, 10 mil habitantes, em que é utilizada a captação de vários poços. Então, um único poço ele não consegue atender a comunidade. Mas daí, o que você faz? Capta água de vários poços e aí sim você consegue satisfazer a demanda da população. Bom, até aqui nós falamos que na escolha do manancial nós devemos observar se teremos garantia de fornecimento de água, isso em quantidade e também em qualidade. Mas a seleção do manancial não depende só disso, depende de vários outros fatores, como a proximidade do consumo. Então, muitas vezes a gente tem um manancial que tem disponibilidade de água em quantidade, qualidade, classe 1, por exemplo, só que se esse manancial ele fica muito distante dos locais de consumo, pode ser que a captação nesse manancial se torne inviável. Isso lá a gente vai verificar nos estudos de concepção. Também precisamos de locais favoráveis à construção da captação. Então, precisamos de locais de fácil acesso, locais sanitariamente protegidos, distantes de pontos de lançamento de efluentes também. Também precisamos avaliar o transporte de sedimentos pelo curso d'água. Isso aqui determina a necessidade ou não de uma unidade de desarenação, uma caixa de areia. E, portanto, então, a seleção do manancial depende de estudos de concepção muito bem feitos, em que se analisa, sob os pontos de vista técnico, econômico e ambiental, qual é a alternativa mais viável.